situação. Olá, no programa Em Discussão Especial de hoje vamos falar de nutrição, a carbofobia, pessoas que têm medo de comer carboidratos e também de outras dietas que hoje são importantes aí para o emagrecimento. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o Dr. Rodrigo Moreira. Seja bem-vindo à Rede Alesp. Vamos falar, começar o nosso programa Em Discussão Especial falando aí o que é carbofobia, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou um representante da ciência da nutrição, então trazer esse conceito à tona é muito importante para conseguirmos propagar informações realmente que, se caso todos que estiverem nos ouvindo consigam colocar em prática, terão benefícios. A carbofobia seria o termo utilizado para quem tem medo de comer carboidratos, acreditando que isso possa trazer benefícios principalmente estéticos. E com isso, temos que ter atenção porque pode trazer, na verdade, diversas complicações, não só de saúde, mas principalmente comportamentais, no sentido de você ter dificuldade com os relacionamentos sociais e criar a partir disso problemas que vão além de uma deficiência de nutrientes, que também encontramos quando você priva alguém de consumir algum macronutriente. O que significa macronutriente? Nós separamos em 3, carboidratos, proteínas e gorduras. Quando o termo macro é colocado, significa que precisamos consumir em grande quantidade. E quando você exclui de uma maneira abrupta e desnecessária, já antecipando, você traz deficiências de nutrientes que são encontrados em grande escala nesses alimentos, nesses grupos alimentares correspondentes aos carboidratos. Agora, doutor, uma das dietas, por exemplo, eu mesmo, uma das dietas que eu tenho mais sucesso é a que você tira os carboidratos, Por que essa dieta ela tem, assim, a um curto prazo um resultado bom e as pessoas, acabam eliminando os carboidratos da alimentação do dia a dia, o que a gente sabe que não é muito aconselhável, Muito boa pergunta. Tem muita correlação com a organização. Nós sabemos que, independente da estratégia alimentar, se vai ser reduzido em carboidratos, se vai ser reduzido em proteína ou em gordura, se você conseguir estruturar algo que a partir disso você siga e que você se mantenha em déficit calórico, que significa você comer menos do que você gasta, você consegue emagrecer. Quando o indivíduo retira o carboidrato, ele começa a prestar mais atenção normalmente naquilo que ele está comendo e deixa de consumir alguns alimentos de forma descontrolada. Então, ele retira o pão, em muitos casos, retira o arroz e o feijão, às vezes as frutas também, e consegue se manter mais bem estruturado. E é por isso que conseguimos atingir resultados. Quando você consegue se manter em estado de restrição, comendo menos do que gasta, independente se é gordura, se é o carboidrato ou se é a proteína. Quer dizer, os 3 fatores dariam o mesmo resultado? A tendência é que a comparação com restrição de gordura e restrição de carboidrato, sim, temos evidências que suportam que os resultados serão os mesmos. Já com proteínas, é interessante mantermos um padrão de moderado a um pouco mais alto dentro das recomendações indicadas. Então, o ponto principal é que, independente do formato da estratégia alimentar que for criada, para que você consiga emagrecer, você tem que comer menos do que você gasta. E não necessariamente você precisa se privar de carboidrato, e quem se priva de carboidrato, normalmente, quando para pensar, conseguiu se estruturar, se organizar, saber o que come de manhã, saber o que come no meio da manhã, no almoço, e isso foi o principal fator que fez com que ele perdeu peso. Porém, aproveitando já para trazer algumas consequências negativas da privação do carboidrato, nós temos queda de imunidade de uma forma significativa e esperada, porque o carboidrato... Isso a longo prazo ou curto prazo, doutor? A curto prazo, já seria viável. E você vai ter mais risco de infecções do que chamamos de vias aéreas superiores, como coriza, nariz escorrendo, dor de garganta, entre outras. E normalmente, quando a imunidade cai um pouco, a principal orientação que você recebe ao seu redor é: deixe de fazer dieta, deixe de fazer exercício, comece a se cuidar e se medicar. E aí tudo que você havia perdido, você pode reganhar por decorrência desse período de E esse ganho acontece de forma mais rápida, doutor? Tende a acontecer. Um ponto que eu ainda não destaquei é que quando você restringe a sua alimentação em carboidratos,
você consegue uma desidratação rápida do seu corpo. Essa desidratação por perda de um estoque de energia chamado glicogênio, que é uma mistura de carboidrato com água. Quando você diminui o carboidrato, você diminui os estoques de carboidrato no corpo e os estoques estão linkados à água. Então você desidrata o seu corpo. Então é normal você conseguir em 2 dias perder 2 a 3 quilos pela restrição do carboidrato. E isso acredita muita gente levar em consideração que esse é o caminho a ser seguido. Agora, por que o carboidrato, né, quando você consome em excesso, ele causa até um mal-estar no corpo, um sentimento de inchaço, que de repente se você consome muita gordura ou muita proteína, você não tem a sensação? Tem razão. Desde que você tenha aberto mão do carboidrato, né? Perfeito. O excesso de qualquer alimento, ele tende a trazer desconforto, porque temos uma capacidade limite de processo digestivo. Tudo que é em excesso vai gerar algum tipo de inflamação, mas o carboidrato ele tende a trazer uma sensação de neurorelaxamento. E o que significa isso? Você tende a ficar um pouco mais com vontade de descansar após realizar aquela refeição. Então, quando você come bastante carboidratos, você tem uma liberação de hormônios que geram prazer. Isso é até um ponto a ser levado em consideração, porque o carboidrato pode servir como uma recompensa para situações desagradáveis, até buscando um pouco linkar com isso. Em situações, se você for assaltado, o que te oferecem? Água com açúcar para te acalmar. Alguma pessoa que está estressada oferece um doce para ela se acalmar. Ou tal maracujina que de repente, né, poderia contribuir, mas teor. O carboidrato já gera esse tipo de resposta e normalmente quando você exagera em carboidrato dá aquela sensação que pode ser de prostração. Quando você está nervoso, você vai lá e come um doce, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso e quando você priva-se de um grande grupo de alimentos, você pode desencadear respostas de compulsão alimentar, que seria então você não ter naquele momento o controle sobre o que você está comendo. E pode acontecer principalmente quando você fica em estado de jejum, a restrição de carboidrato pode ser um gatilho. E assim, normalmente se houver um gatilho externo como um estresse causado por algo do gênero como um acidente, algo que uma notícia negativa que você recebe, muitas vezes você acaba descontando no alimento e tenha certeza que o principal alimento a ser buscado serão os carboidratos. Agora o carboidrato também está associado muito à massa, né? E a população brasileira, né, às vezes de baixa renda, consome muita farinha, muito pão. Isso contribui para a obesidade maior nas baixas rendas? Tende a contribuir porque, infelizmente, hoje o nosso gasto energético diário é muito baixo. Vivemos um quadro onde o sedentarismo ele atinge crianças, adolescentes e principalmente adultos. Então, quando você oferece muita energia, que o carboidrato é a nossa principal fonte energética, se você oferece muita energia e você não gasta essa energia, ela é acumulada em forma de gordura e aí, consequentemente, o peso se eleva e as taxas de obesidade, é interessante destacar que no Brasil hoje, na população adulta, de cada 5 indivíduos, 1 está em estado de obesidade. De cada 2 indivíduos, 1 está em estado de sobrepeso. Fora aqueles que estão dentro do peso com composição corporal de obesos, que seria o que chamamos de magro ou magra falsa, que é aqueles que têm uma grande quantidade de gordura, baixa quantidade de massa muscular e são considerados dentro do peso, mas possuem complicações tão significativas, negativas, como os obesos de realmente por peso, em conceito. Agora, por exemplo, como a pessoa, né, dentro da mente, ela desenvolve o medo de comer carboidratos? Primeiro por ouvir de outras pessoas que se privaram e tiveram resultados significativos. Eu acho que tem muito impacto da informação como ela é difundida. Na minha área, nem sempre a informação é científica e algumas informações desinformam, né, trazendo esse tipo de conceito. Pois, para aqueles indivíduos que se estruturam e se privam de carboidratos, eles conseguem bons resultados. O ideal é que não persista sempre com essa estratégia, mas... Agora, doutor, indo nessa linha, o senhor acha que seria importante o desenvolvimento de políticas públicas, de repente, para regulamentar essas dietas, entender uma forma que a informação chegasse da maneira correta à população?
É uma necessidade já há tempos, por decorrência que os nutricionistas eles precisam estar lutando contra informações que são passadas por outras pessoas que não são profissionais da área. E, consequentemente, hoje grande parte do nosso trabalho é tentar desmistificar sensacionalismos em relação à nutrição. E, sem dúvidas, temos essa necessidade porque isso traz impactos de saúde pública muito significativos, não só no quesito de obesidade, mas de transtornos comportamentais, né, aumentando taxas de ansiedade, depressão, né, e isso deveria ter uma regulamentação principalmente para a parte virtual, porque hoje em dia a pesquisa ela é muito realizada pelas mídias de formas gerais. Agora o senhor acha então, né, que o advento das redes sociais, essa quantidade imensa de blogueiros que dão dicas aí, que de repente, né, eu dou uma dica que deu certo comigo, mas não é indicada, né? Você acha que isso tem prejudicado? Tem prejudicado, infelizmente. Tem o ponto positivo de ser mais falado sobre o tema, porém quando desinforma, traz mais comprometimento do que benefício esse tipo de abordagem. E, consequentemente, muitas pessoas replicam informações que chamam a atenção. Então, esse grupo de pessoas que compartilham esse tipo de informação buscam informações que chamam a atenção. E, normalmente, são situações diferentes daquelas que já são ditas como adequadas. Então, eles tentam trazer polêmicas e esse debate acaba sendo prejudicial porque muitas pessoas acabam acreditando numa informação que não vai trazer benefícios para a sociedade. Agora, doutor Rodrigo, é importante a gente aproveitar esse gancho, estamos numa TV pública, né? Conta um pouquinho, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele oferece esse acompanhamento nutricional para orientar as pessoas com a devida dieta que deva adotar? Da maneira com que deveríamos para atingir os resultados necessários, ainda não temos o suficiente, tanto que as taxas de obesidade nos últimos 10 anos houve um aumento de 60%. Junto com isso, comorbidades como hipertensão, como dislipidemia, que é alteração de colesterol, entre outras, inclusive a taxa de transtornos comportamentais como ansiedade e depressão. Então, as políticas voltadas para a área da nutrição precisam ser mais exploradas, por decorrência que o resultado não vem sendo o necessário. Então, consequentemente, precisamos analisar o que já existe e verificar o que pode ser melhorado, né, e, consequentemente, esperar melhores resultados. Agora, doutor, é um fator importante também que o senhor falou, que de repente a pessoa começa a desenvolver um medo de comer carboidratos e com o tempo ela tem dificuldade nos seus relacionamentos sociais também. Como isso acontece? Uma realidade, porque a carbofobia, como qualquer outro conceito onde você se priva de algo, sendo algo que é tão difundido na sociedade, que é se relacionar para comer algo, né, que é você sair... Na verdade, isso é cultural, né? Não tem jeito. Você marca um jantar, você marca um almoço, se uma reunião sempre tem um coffee break, né? Quer dizer, você acaba não fugindo disso, né? E, consequentemente, essas pessoas que levam esse conceito em consideração, elas podem tanto querer levar algum alimento de casa, mesmo tendo a opção que elas prefeririam, como uma salada com proteína, como um frango, porque acreditam que às vezes o molho que é colocado na salada, a forma de grelhar, então acaba não só se abdicando do carboidrato, mas tendo medos desnecessários das formas de preparo, e isso vai trazendo cada vez mais isolamento, né? E quando não é para um objetivo competitivo, que existem modalidades esportistas ou casos até terapêuticos de situações de patologias que precisam de cuidados bem detalhados, nutricionais, quando não é por isso, se é por uma situação onde você acredita que este conceito vai ser mais positivo, muitas vezes ele traz mais comprometimento social do que qualquer outro possível benefício pelo distanciamento da realidade daqueles que estão ao seu entorno. E você acha que cria, né, uma cultura psicológica, eu não como carboidrato, aí isso fica na tua memória e você praticamente tira do teu pensamento o carboidrato. Quais os males que isso pode gerar? As consequências
comportamentais precisam ser mais reforçadas. Então, quero destacar que essa restrição ela pode trazer dificuldade de relacionamentos de forma geral, e isso vai te trazer prejuízos normalmente de compulsões alimentares, porque a compulsão alimentar, aproveitando para poder falar um pouco, ela acontece normalmente quando os indivíduos estão isolados e no final do dia, onde eles já estão estressados, querendo alguma recompensa pelo esforço que foi feito, e dificilmente você vai ver alguém em comunidade entrando em estado de compulsão, porque tem todo aquele cuidado de ser julgado. E quando você tem esse contraste de se isolar do carboidrato, você se isola de muitas oportunidades de confraternizar com outras pessoas, e isso cria complicações comportamentais. As metabólicas seriam deficiências de nutrientes, principalmente de vitaminas e minerais, e isso a longo prazo pode trazer tanto queda de imunidade, quanto alterações não desejadas em alguns órgãos, principalmente a tireoide, mas temos que analisar todo o contexto para saber até onde isso pode ser problemático. Eu não posso deixar de deixar claro que a privação do carboidrato, se ela for bem controlada por um período, ela pode ser sim uma estratégia positiva. Porém, seria uma estratégia de impulsionamento, a pessoa começa a perder alguns quilos e depois faz uma adaptação na dieta, volta com o carboidrato aos poucos. Como o senhor, como nutricionista, aconselha que a pessoa faça se de repente ela achar que realmente essa é a forma do início, do incentivo melhor para perder o peso, né? Eu sempre mostro que os resultados não serão superiores e possivelmente inferiores caso fizéssemos algo mais equilibrado, que existem conceitos onde você distribui basicamente a quantidade de calorias ingeridas equivalente entre carboidratos, proteínas e gorduras. Com isso você não tem deficiências nutricionais, você não tem alimentos que são limitantes e sim porções que devem ser controladas. Então eu tento mostrar que você consegue resultados mais significativos que podem te impulsionar de forma mais relevante ainda, caso consigamos estruturar algo diversificado e equilibrado. Esse é o ponto. Mas caso eu perceba que o perfil do paciente para aquele momento é uma dieta mais low carb, nem muitas vezes o que nós brincamos de no carb, de não existir carboidrato, certamente o ponto-chave é a adesão a algo organizado. Você conseguindo... Agora, existe algum tipo de organismo, algum tipo de metabolismo que consiga realmente cortar o carboidrato e ficar bem? Você terá uma adaptação metabólica, a adaptação tende a durar em torno de uns 10 dias e nós chamamos de ambiente cetogênico no nosso corpo, onde você cria um mecanismo onde a gordura será a sua principal fonte de energia, podendo trazer complicações neurológicas no sentido de lentificação de raciocínio, porque a gordura é um nutriente que gera energia de forma mais lenta do que os carboidratos são. Então, é viável você se manter privado em carboidrato, mas você terá, principalmente nos 10 primeiros dias, uma adaptação que vai te trazer, normalmente, desistência de se manter privado em carboidrato. O privado é a exclusão, não seria a redução, porque a redução tende a ser um ponto positivo. Mas há viabilidade de você manter-se com saúde, até com performance, se for tudo estruturado, sem carboidratos, porém, você não vai estar na sua melhor condição possível. Agora, uma dieta, né, importante esclarecer para o telespectador da Rede Alesp, uma dieta, ela pode causar depressão e ansiedade, ou a ansiedade e a depressão que podem prejudicar o metabolismo, fazendo com que as pessoas engordem ou emagreçam fora dos padrões. Qual que é essa relação, doutor? Excelente questionamento. Normalmente os dois estão correlacionados. É difícil você ver alguém ganhando peso sem estar em estado de ansiedade. É difícil você ver alguém que está com ansiedade também não tendo alteração no seu peso. Muitas vezes se distanciando do alimento, porque existem alguns tipos de ansiedade. De forma resumida, tem a ansiedade positiva, que te mantém motivado e com a responsabilidade de dar o seu melhor, como eu estou buscando aqui nesse momento. Tem a ansiedade que te gera agitação e te gera angústias e pode comprometer, para alguns estimulando apetite, para outros desestimulando. E tem a ansiedade que ela te distancia, ela te deixa em estado de isolamento, que aí é mais correlacionado com a depressão.
mas é difícil colocar quem vem antes, porque normalmente são comorbidades associadas à obesidade ou ganho de peso. E normalmente são ambientes não só alimentares e não só de falta de treinamento, que é uma realidade, mas do cotidiano onde este indivíduo está inserido. Quanto mais estressor, maior é a expectativa de desenvolver transtornos alimentares e transtornos emocionais. Agora, doutor, é importante a gente esclarecer para o telespectador da Rede Alesp também qual que é a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo. Vamos lá, o nutricionista é o profissional que estuda a nutrição por 4 a 5 anos normalmente, na sua graduação, e o nutrólogo é um profissional que por base é médico, onde tem um tempo de exposição aos estudos ainda maior e depois faz uma especialização em nutrição, com duração normalmente de 1 ano e tendo assim como sua especialidade a nutrologia. Então é um médico com especialidade em nutrição, e o nutricionista é o maior especialista pelo tempo de exposição que ele é submetido a essa grandeza que é a nutrição. Agora, quem quer chegar, né, à perfeição de uma dieta, ter o melhor do seu metabolismo, deve procurar os dois profissionais ou só um deles? Quando que o nutrólogo é indicado? Quanto que é um trabalho conjunto? Então, como funciona esse papel? O trabalho não só multidisciplinar, mas se possível interdisciplinar, no sentido de ter a comunicação entre os profissionais, normalmente é a melhor intervenção, porque normalmente temos uma série de complicações a serem ajustadas. Além do profissional médico e nutricionista, muitas vezes um profissional da educação física, muitas vezes um psicólogo realmente poderia contribuir para a saúde de qualquer indivíduo. Mas o nutricionista, em relação à alimentação, é uma necessidade de todos ter que ter atenção à sua alimentação e por isso eu acredito que 100% das pessoas, caso tivessem acesso, se beneficiariam. E o nutrólogo também, porém a tendência é que o nutrólogo analise mais as partes metabólicas por exames para tentar encontrar se há algum tipo de prejuízo, comprometimento, mas também tem capacidade de orientar em relação à nutrição, mas o único, por lei, com condição de prescrição, é o nutricionista. Então, acredito que são profissionais que se complementam. Agora, a dieta, ela deve ser associada, de repente, a alguns remédios e também algumas vitaminas, alguns suplementos, quando existe o limite entre a dieta propriamente dita com os medicamentos e as vitaminas. Que demais, excelente questionamento. As medicações, elas diminuem sintomas. O que eu quero dizer com isso? Se você tem muita fome, se você se sente muito ansioso, as medicações vão ajudar a controlar essa condição. Porém, as medicações elas não são bem sucedidas se não obtiver dentro desse tratamento um direcionamento muito importante em relação à mudança alimentar, né, construindo novos hábitos. Nós chamamos isso de mudança de estilo de vida, e é um termo científico. Então, a medicação ela pode contribuir, porém, se não houver a mudança de estilo de vida, que normalmente as principais necessidades são mudanças em relação às escolhas e quantidades dos alimentos que consomem durante o dia e a inclusão da prática de atividade física de forma regular. Aí, caso não tenha este tipo de direcionamento, é esperado que as medicações elas não obtenham um resultado final de desfecho esperado, que você tenha o reganho após cessar a medicação, e é esperado que os indivíduos não consigam sustentar de forma crônica a medicação pelos efeitos colaterais. Agora, a medicação, você acha que é necessário também algum controle através de políticas públicas? De repente, as pessoas acabam, entendeu, se automedicando, porque às vezes são remédios que não precisam de uma receita controlada. Você acha que deveria ter o maior controle em relação a isso, já que a medicação, lógico, né? A automedicação fazendo um uso indiscriminado pode causar sérios problemas de saúde, né? Sem dúvidas. A principal ação, no meu ponto de vista, é sempre partir para a educação. Então, passar esse tipo de conhecimento de que a automedicação vai te trazer consequências prejudiciais em grande parte das vezes, porque você não tem, por não se envolver estudando, né, a capacidade de interpretar qual que seria o melhor cenário de medicação para o seu caso. Então, eu não vejo nem como
uma necessidade de privar os indivíduos de ter, mas principalmente educar, né? E com isso mudar atitudes a partir de informações que voltamos a falar um pouco das informações enviesadas, as informações que desinformam, que às vezes algumas pessoas acabam compartilhando e isso acaba prejudicando quem busca passar informações para o bem da população, que são os profissionais que se baseiam em artigos científicos. Quer dizer que na era das fake news, também vocês, né, os nutricionistas, são atingidos também. Muito atingidos. A minha área é, com certeza, uma das áreas mais comentadas em relação às mídias sociais. Hoje todos falam sobre nutrição, todo mundo tem algo de experiência vivida quanto a isso. E, consequentemente, como gera Ibope, chama a atenção, pode causar uma tendência a outras pessoas explorarem de forma inadequada, trazendo comprometimentos para a saúde. Por isso que o principal investimento viável, o primeiro investimento, muitas pessoas pensam em qual suplemento, qual medicamento, é investir num grande profissional que possa te acompanhar e te direcionar. E que isso possa chegar ao máximo possível de pessoas, esse é o objetivo. Agora, doutor Rodrigo, quais as dietas aí, não digo as dietas da moda, porque isso, né, é um termo meio complicado, mas talvez quais as dietas que são mais eficazes hoje para a pessoa que está buscando uma perda de peso saudável e que seja definitiva? Excelente. A dieta mais indicada começa pela concepção do que significa dieta. A dieta em latim caracterizamos por estilo de vida. Então é uma palavra que tem um poder às vezes pejorativo, negativo para quem escuta, mas na verdade tem uma concepção excelente, que é o estilo de vida. Então precisamos levar em consideração que todos que consumirem frutas, legumes e verduras irão se beneficiar. Então isso já vira um ponto necessário para todos. E o equilíbrio em relação aos outros grupos alimentares, não se privando de nada, tendo os laticínios, que envolve leite, queijos, iogurte, por exemplo, tendo as leguminosas, que envolve feijão, lentilha, grão de bico, milho, tendo os cereais e os tubérculos, que vai envolver tanto o arroz quanto a batata, tudo isso é saudável. Além das oleaginosas, para quem tem o acesso a esse grupo alimentar, que envolve castanhas, nozes. Então todos os grupos alimentares possuem a sua importância. Partindo desse princípio, a pirâmide alimentar, que é uma figura conhecida da área da nutrição, ela poderia ser sim a grande referência. E nós temos um manual nacional muito importante. Há uma política bem positiva dentro da nutrição, principalmente para crianças, onde há uma descrição muito bonita, excelente, um dos melhores materiais do mundo, porém ainda precisamos de uma atuação mais eficiente, do meu ponto de vista. Então a dieta mais adequada seria aquela nem insuficiente, nem exagerada em nada, e por isso dá para comer de tudo, desde que seja algo equilibrado, e é mais saudável ser assim. Agora, qual que é a idade que eu devo ter o cuidado, né, de procurar um nutricionista? Em qualquer idade, porque possuímos especialidades para qualquer faixa etária. Então, desde o momento em que a mãe não consegue gerar o aleitamento materno exclusivo, ela precisa de um direcionamento em relação a como fazer a nutrição, a introdução alimentar, e isso persiste, e eu considero que as populações que mais necessitam são as de extremos, né? Os idosos e as crianças realmente, porque a partir disso nós sabemos um dado relevante: se os pais estiverem em estado de obesidade, a expectativa é de que 80% desta criança tende a se tornar um adulto obeso também. Então o ambiente é muito importante, porém precisamos trabalhar a necessidade atual e também gerar uma prevenção para as populações que estão se formando, né, para as crianças. Então é difícil de escolher uma população-alvo, e em qualquer faixa etária você tem benefícios caso você receba um direcionamento de um bom nutricionista. Agora, doutor, é importante, né? Uma das doenças também que mais acometem a população é a síndrome metabólica. Como a nutrição pode ajudar ou associar-se, né, ao tratamento eficaz? A nutrição ela pode ser quase uma solução por si só, por decorrência que a síndrome metabólica é um conjunto de fatores,
principalmente juntando obesidade, hipertensão, muitas vezes diabetes, dislipidemia, que é alteração em relação à condição de passagem do sangue pelas suas artérias, sabe quando está entupidinha? Isso nós chamamos de arteriosclerose. Então a nutrição ela pode ser realmente bastante impactante ao ponto de ser a solução. Lógico que outros hábitos, principalmente a prática regular de atividade física e um descanso suficiente, que é um ponto que é pouco às vezes valorizado. Dormir bem é um dos melhores medicamentos para qualquer tipo de complicação, principalmente para a longevidade. Então temos que ter todas essas atenções para chegar num desfecho de saúde. Olha, doutor, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado, né? Como a pessoa pode não desenvolver esse medo de comer carboidratos que são tão importantes para a nossa nutrição. Aproveitando a fase do ano, muitas pessoas buscam emagrecimento a qualquer custo nesse final de ano e a verdade é que nós temos que mantermos em regularidade para atingir algum resultado realmente que seja real. Caso contrário, se você se privar fazendo uma dieta muito restritiva, você pode perder peso, não vai conseguir sustentar aquele contexto, a tendência é que você fique muito estressado ou estressada e depois recompense comendo de forma descontrolada e no final não teremos o resultado esperado. Então, o principal ponto é saber que não precisa se privar de nada, o importante é ajustar as quantidades, porém existem alguns pontos fundamentais, como principalmente, como eu destaquei, frutas, legumes e verduras. Caso você não goste de legumes, caso você não goste de folhas, não deixe de buscar aprender a gostar, pois isso vai te trazer muitos benefícios para a saúde. Não deixe de se hidratar de forma adequada. A desidratação leve, que hoje muita gente deixa de consumir aquilo que precisa, já leva a aumento de ansiedade, de estresse, entre uma série de outras problemáticas que podem ser evitadas caso você simplesmente consuma uma quantidade em torno de 2 litros de água por dia. Doutor, eu quero agradecer a sua presença no programa Em Discussão Especial. Até um próximo encontro. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Este foi o programa Em Discussão Especial. Falamos de nutrição e das pessoas que desenvolvem o medo de ingerir carboidratos. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!